E aí, Braulio? Vamos lá, cara? Vamos. O cara chama Profeta da Verdade, cara. Tá. Mas antes do Profeta da Verdade falar, sim, deixa eu só dizer uma coisa a você. Escreva, aproveite, o tema está passando aí. Que segredos inconfessáveis você emparedou no seu coração. Tudo você e o Espírito Santo, anonimamente. Porque quem guarda adoece. Leia o Salmo 38. Enquanto eu calei os meus pecados, os meus olhos envelhecem, a minha pele se torna cheia de tumores, o meu sangue fica apodrecido, a minha existência fica horrorosa. Pecado não confessado é como essa imagem horrível que eu vou mostrar para você de uma perna com vermes. Isso é pecado não confessado, quando a gente vai guardando. Pode mostrar, espiritualmente falando, a gente não vê, mas por dentro, o negócio é assim. Nós estamos lidando aqui, essa história que a Cláudia contou hoje, e que vem contando, com consequências terríveis, verificáveis. Isso está registrado na polícia, está registrado no hospital, está registrado na universidade, está registrado de tudo que é lado. São factualidades horrorosas. Infelizmente são abominações. E espiritualmente são nojentas. É como a gente não vê, a gente só vê as fachadas, a gente não enxerga o que está lá dentro. Agora, quem olha para o rosto desse homem, pode dizer que a perna dele está assim? Não dá para dizer que a perna dele está assim. Agora, imagina no espírito, quem olha para a cara, para as fachadas das caras das pessoas, pode dizer que a alma delas está naquele estado? Não pode. É muito engano, é muito sepulcro caiado, mas se você meter o dedo na parede, as abominações aparecem e são insuportáveis aos sentidos. Volta para mim. Então é disso que eu estou falando, de coisas espirituais, viscerais. E ninguém aqui tem o poder de nada. Mas ao mesmo tempo tem-se todo o poder, que é o da confiança no que o Espírito Santo está fazendo. Está fazendo mesmo como prometeu que faria, através desse portal dos invisíveis, sem mão humana, agindo para todo lado. Nós aqui não somos nada, não temos nada, nós só sopramos a palavra, jogamos no vento e deixamos o Espírito levar como ele quer. E os resultados são esses. Agora, é uma hora absolutamente radical essa que a gente está vivendo, e as pessoas vão chegar à conclusão dia a dia de que é hora de pegar ou de largar de vez, porque não dá mais para brincar. Não dá mais para brincar, não dá mais para dizer o Senhor não vê. O Senhor deixou a terra. Nós agora é que somos os ungidos e donos da parada. E não vai ficar assim, mas não vai mesmo. E você, meu amigo, que anda aprendendo esses caminhos da dissimulação, enquanto o mal não atinge horrorosamente, leia o Salmo 38, não cale seus pecados, confesse-os e deixe-os. E o Senhor vai sarar a sua vida. Ou leia o Salmo 103, veja como ele é rico em misericórdia. Vai afastar os seus pecados como quem afasta o Oriente do Ocidente, e já não se lembrará mais das suas abominações. Mas é preciso que você as desemparede, que você as confesse e deixe. Isto dito, vai lá, Braulio, qual é o nome da pessoa? Revoltado? O que é? O nome Profeta da Verdade. Mas antes, cara, um alerta aqui. Daqui a pouco vai vir no chat assim: trair, devo confessar? Tá. É, um alerta para essa galera, porque eles vão perguntar, Caio. Né? Você falou para confessar os pecados. Entende? Aí começa... Faz um parênteses aqui, por favor. Tá bom, mas vamos começar com o Profeta da Verdade. Vamos lá no Profeta primeiro? O indivíduo que tem a coragem de se intitular de Profeta da Verdade é uma coisa interessante, viu? Vamos escutar a fala do
Cabra. O sujeito bota assim, quem és tu? O profeta da verdade. E ele tem logomarca. Quando perguntaram a Jesus, não é? Mestre, aonde tu assistes? Ele disse, vem ver. Anda comigo que você vai ver quem eu sou, onde eu moro, como é que é. Ele não disse, olha, eu sou o profeta da verdade, rua chamada direita Cafarnaum, lugar assim, não. Anda comigo e você vai saber o que é verdade e o que não é verdade. Anda comigo. Quando Pilatos perguntou o que é a verdade, ele só ficou olhando assim para Pilatos. Porque ele era a verdade. Se ele filosofasse, ele estragava a verdade. Ele ficou calado. O que é a verdade? Ele olhou para Pilatos em silêncio. Você não está vendo, não? Está na tua frente. Está olhando para você. Mas esse aí pinta placas. Esse aqui é. Vamos lá, amigo. Logomarca. Vocês estão querendo destruir o pentecostalismo. Nós, Mas vocês não vão conseguir. Quem é? Eu jamais me dedicaria a uma tarefa tão tola. Estou aqui querendo trabalhar com coisa séria, querendo destruir obras do diabo. Que Jesus já destruiu. Mas pode ir. Essas histórias arranjadas pela produção de vocês. Que produção que a gente tem aqui? Vem aqui conhecer a nossa produção. A suíte riu totalmente. O pessoal tá fazendo xixi de rir lá dentro. Nossa produção é um espetáculo. Nossa produção, rapaz, você não tem ideia. É de uma produtividade. Porque a gente não faz nada e acontece tudo. A produção aqui. Se a Rede Globo de televisão tivesse a nossa produção, meu amigo, nossa, você não tem ideia do que eles estavam fazendo. Agora, invoca o produtor. Fala, Espírito Santo, fala comigo. Invoca o produtor, meu amigo, porque se você quiser falar com a produção aqui, você vai ter que fazer uma oração. E aí? A produção que arranja o quê? Essas histórias arranjadas pela produção de vocês não vão ludibriar aqueles que são maduros na fé. São os casca grossa. E são maduros. O pentecostalismo sempre venceu gente invejosa como você, Caio. Ele não sabe nem a idade que o pentecostalismo tem. Tem 200 anos. Sempre 200 anos. Eles estão aí há 200 anos. Sabia? Não. Ele não sabe, ele pensa que a igreja de Jesus é pentecostal. A igreja é de Jesus. Não é presbiteriano, não é batista, não é protestante, não é católica, não é nada disso. Muito menos pentecostalista. Nem presbiterianista, nem batista, nem adventista, nem nada disso. É igreja, coluna e baluarte da verdade. Corpo de Cristo. Não é uma sigla, não é um sistema, não é uma doutrina, não é uma agremiação. É o povo de Deus que ama Jesus em toda a face da terra. E que anda no Evangelho, e que se submete ao Evangelho, e que anda com temor e tremor no Espírito Santo, e que integralmente busca viver o caráter de Cristo e ser transformado todo dia, e se oferece para ser instrumento do amor de Deus, do poder de Deus, da graça de Deus, da verdade de Deus, começando esse milagre no próprio coração. Esses são os ente-igreja, esses são os ente-povo de Deus, esses são igreja de Deus, coluna e baluarte da verdade. Bem-aventurados os que pertencerem a esse corpo, que não tem dono, não tem agremiação, não tem campo, não tem chefe, não tem cacique, tem o cabeça, que é o Senhor Jesus, e tem o fluxo da vida, que é o Espírito Santo, e tem a visão da verdade, que é o Evangelho encarnado em Jesus. Esta é a igreja de Deus a qual eu creio. Pentecostalismo é um fenômeno humano, é uma maçonaria, como a presbiteriana é uma agremiação humana, a batista é uma agremiação humana. Você está falando de agremiações. Olha só, a igreja de Laodiceia não existe mais, mas a igreja de Deus está viva no mundo.
Aquelas 7 igrejas do Apocalipse, visite-as. Você só encontra ruínas. Acabaram. Não acabaram os prédios porque caíram. Não acabaram as igrejas, as comunidades. Por quê? Porque andaram contra o Evangelho. E a palavra se cumprindo, cumpriu-se, cumpre-se, cumprir-se-á. Agora, você pensa que eu tenho alguma coisa contra um grupo religioso, eu não tenho. Meu compromisso é com o Evangelho. E eu não sou o profeta da verdade. Eu sou uma das vozezinhas da misericórdia clamando nesse deserto, implorando as pessoas que olhem para a verdade de Deus e para a realidade do que está acontecendo. Nossa produção aqui é o que você vê aqui. Se tem alguém enganando aqui, então estão enganando a mim. Porque eu mesmo chego aqui apenas com o que eu chego aqui. Tudo mais que acontece vem daí. E é provocado pelo Espírito Santo. Mas pode me anarquizar até onde você desejar. Sim. O pentecostalismo sempre venceu, gente invejosa como você. Eu sou invejoso. Vencendo. Sinto uma inveja do pentecostalismo. Nossa. Pela unção de Deus que está em nós, pentecostais. Vixe. Vamos desmascarar pela essa unção mentirada. De Deus que está em nós, pentecostais. Vamos desmascarar essa mentirada que você e seus amigos do diabo aí do seu programa estão criando. Ah, é? Seu farsante. Meu amigo, nada podemos contra a verdade, senão em favor da verdade. Se eu estou criando farsas, que eu seja jogado nu na praça pública, diante do Deus que vê. Olhe bem para mim, veja só como a sua ameaça chega a mim como tristeza. Tristeza. Só como tristeza. Por você. Porque no mais, meu mano, olha bem para os meus olhos, vê a tranquilidade do meu coração. Veja na presença de quem eu ando. Que Deus te dê vida e saúde para você ver a verdade com os seus próprios olhos. Para você voltar aqui daqui a um tempo, como centenas voltaram. Centenas chegaram aqui iguaizinhos a você. E voltaram depois dizendo: meu Deus, tem misericórdia de mim. Se você não for um mentiroso, enganador, se houver um mínimo de sinceridade nessa sua vontade acusativa, eu sei que você vai ficar tão perturbado que você vai voltar aqui. E vai voltar com temor e tremor. E vai se curvar e vai dar glória a Deus e ao Evangelho e a Jesus e a homem nenhum. E vai entender o significado do que todos os dias eu anuncio aqui, com temor e tremor e com vontade de conversão, de que as pessoas se convertam não a um grupo, não a um homem, não a uma religião, mas ao Evangelho de Jesus. Convém que ele cresça e que tudo isso desapareça. Convém que só ele cresça e tudo mais desapareça. É nessa que eu estou, meu querido, de buscar que ele cresça e que tudo mais desapareça. Aí nós teremos uma chance. Aí o mundo terá uma chance de ver o Evangelho. Quando ele crescer e nós crescermos no amor dele e nos amarmos uns aos outros e vivermos no poder e na pureza, na santidade simples do Evangelho, amando-nos uns aos outros, nesse dia o mundo terá uma chance. Enquanto isso, nós somos apenas o maior tropeço, o maior escândalo e o maior inimigo do Evangelho de Jesus no mundo. Somos nós ou gente que se apresente ao planeta com a ufania religiosa da sua presunção. Meu irmão desastrado. E aí, brother? Caião, meu pai é um pastor pentecostal da Assembleia de Deus. Isso foi a produção que arranjou também? Isso é uma armação nossa. Ah, é? É, texto do pessoal aqui. Alguém inventou isso? Todo mundo inventou isso aqui agora. Uhum. Imediatamente. Enquanto estava respondendo, o pessoal fica digitando. Quem será que criou isso lá dentro? Eu quero ouvir a história para ver se a produção está
pessoal tá tá trabalhando. forte, eles estão lá, o dedo sangra de digitar De coisa digitar. aqui pro chat, O dedo os dedos tá sangrando aqui, o teclado perde a tinta, a gente não sabe nem o que é SDFG mais. Uhum. Só que a gente tem um datilógrafo daquele das antigas que já decorou a Uhum. SDFG. Já é, ele é cego até, ele já não precisa mais. Ele é o Steve Wonderzinho. Isso, é psicográfico, praticamente. Vamos lá teclado, então. assim. Uma armação. Podia ler do início? Caião, meu pai, é um pastor pentecostal da Assembleia de Deus e pertence a um ministério, entre parênteses, campo. Porque a Assembleia de Deus chama as suas dioceses, como os católicos chamam, Sim. ou os seus sínodos, como os presbiterianos chamam. Sínodos. Sínodos. Aham. A Igreja Católica também usa essa expressão, que não é uma expressão religiosa, é uma expressão do mundo greco-romano. Eu conheço o tal da diocese. Então, é também do mundo greco-romano. Então, nada disso foi inventado no terceiro céu, são só palavras que eram usadas na antiguidade para designar encontros humanos. Então, na Assembleia de Deus, esse ambiente maior, que, por exemplo, no presbiterianismo, as igrejas de uma cidade formam um presbitério. Quando são muitas igrejas numa cidade, elas formam 2, 3, 4 presbitérios. Sim. Mas se tem mais de alguns presbitérios numa cidade, aquele lugar vira um sínodo. Entendeu? Quando tem menos igrejas, às vezes o sínodo vai se formar já com um conjunto de presbitérios bem espaçados numa região. Mas quando a densidade demográfica é grande, às vezes o sínodo é ali. Na Assembleia, isso antigamente era assim, geográfico. Depois eles foram quebrando esse limite geográfico, aí começaram a invadir os campos geográficos dos outros. Aí foi uma briga que nunca mais acabou. A briga, por exemplo, do Manel Ferreira, ou de Madureira, que era antigamente do pastor Macalão, depois foi assumido por esse Manuel Ferreira, que só se chamando de esse Manuel Ferreira. Foi uma invasão, uma briga danada, porque antes, originalmente, eles eram da Assembleia de Deus, geral. E aí, como eles não respeitavam os campos dos outros, eles iam invadindo. Tem a Assembleia de Deus de Madureira no Pará, em Belém do Pará. Em qualquer lugar do Brasil tem Madureira. Assembleia de Deus de Madureira. Sim. Aí os campos foram ficando nesse surto. Aí daqui a pouco era Campo Grande em não sei aonde. Aí daqui a pouco já era Ministério São Cristóvão na Cachoeirinha em Manaus, vamos supor. Aí começou essa invasão de campos, isso gera uma briga, meu amigo, que é igual máfia no escuro. A moçada que frequenta as convenções e sabe de como conhece essas brigas que já deu assassinato, já deu morte, já deu espancamento, delegacia para todo lado. Já deu muito fruto do Espírito Santo. Já deu muito fruto do espírito maligno. Então tá. Porque dos santos aqui não é. Que eu levei. E aí, pode ir em frente. Até pouco tempo. Mas não é prerrogativa deles, não. Tá. Sabe? A Assembleia de Deus tem um dom especial para fazer essas batalhas campais serem mais fortes. Eles são mais numerosos, tem muito delegado, tem muita gente assim. Os presbiterianos têm as brigas deles, só são mais cultas, mais polidas, politicamente corretas. Os batistas também, mas mais. A Assembleia, no entanto, tem uma tradição meio cangaceira quando se trata dessa história. Meio cangaceira? Os caras... cangaceira. São meio lampiões. Qual que é o mais Só não antigo? Tem Maria Bonita. Só tem lampião. Maria Bonita é impossível, sem raspar a perna, sem colocar com aquela saia até o talo, bicho, não tem Maria Bonita. Só dá lampião. E jagunços. Vamos lá, pode ir em frente. Só perguntar uma coisa, uma curiosidade minha. Qual que é mais antiga, Caio? Assembleia Batista ou essa presbiteriana? Não, a Batista é muito mais antiga. A primeira que veio pro Brasil, sim. Acho que chegou aqui? Foi a congregacional e logo meses depois a presbiteriana. Sim. Uma chegou em Petrópolis, a outra chegou no Rio de Janeiro, a presbiteriana. Os luteranos tinham chegado antes, mas sem pregar. Tinham chegado como igreja étnica, de alemães para alemães. Então eles não pregaram aos nativos, por isso não se considera
a chegada luterana ao Brasil como a presença, a chegada protestante, porque vieram luteranos da Alemanha que só falavam alemão com as comunidades alemãs lá no sul do Brasil, então o Brasil não ouviu isso, o Evangelho. Foram os congregacionais, com o médico e a esposa, e os presbiterianos com Ashbel Green Simon, que iniciaram. Depois é que vieram os grupos batistas, a Assembleia de Deus veio em seguida, já é a quarta, quinta denominação a botar o pé aqui. Beleza. E aí? Então vamos lá, meu pai é um pastor pentecostal da Assembleia de Deus que pertence a um ministério campo, né? Você já explicou. Até pouco tempo foi consagrado a ser vice-presidente. Mas, quando foi a vice-presidente, viu uma montanha de coisas erradas cair. Na igreja, no pastor-presidente, etc. Parece que o pastor-presidente não está se importando com o crescimento da obra e a expansão do Evangelho. Coisa tal fato, meu pai está entrando em um estado de loucura, Caio. Ele já orou pedindo a Deus uma direção, mas Deus lhe mostrou que não é hora de sair do campo. Caio, qual o conselho que você pode dar para o meu pai? Bom, eu não tenho conselho a ninguém, a dar a ninguém que tenha a convicção de que Deus tenha lhe falado para ficar em algum lugar. Né? Então eu nunca me ponho lutando contra Deus na vida. A menos que ele chegasse para mim e me dissesse, olha, eu tive essa impressão, achei que era Deus me falando, mas estou nessa dúvida por causa disso, ou porque dentro do meu coração eu tenho esses desconfortos. Queria ouvir a sua opinião. Aí eu daria com muito temor e tremor a minha opinião. Mas eu tenho muito receio de chegar dando opiniões para quem disse, no meu coração, Deus me falou e eu tenho essa convicção. O máximo que eu poderia dizer a ele é que, veja bem, sonde seu coração de verdade, busque de Deus em verdade se foi Ele mesmo que lhe falou, porque se Deus lhe fala para ficar num lugar, e às vezes Ele fala, como Isaías não foi a lugar nenhum, Isaías era um sacerdote, fazia parte da categoria sacerdotal do Templo de Jerusalém. Ele profetizou no templo, contra os sacerdotes, contra tudo, e não foi a lugar nenhum. Jeremias não era da classe sacerdotal. Jeremias é que era jogado em poço, era jogado no átrio, era posto em outros lugares, mas ele estava sempre voltando àquele lugar, porque ele tinha no coração o peso de Deus que mandava ele gritar aquela verdade naquele lugar. Mas ele a gritava como persona não grata naquele lugar. A mesma coisa fez Ezequiel, que também tinha ligação com a classe sacerdotal, que entrou em rota de colisão, que Deus disse, eu vou fazer da tua cara como um diamante, para que tu perfures a pederneira, a rocha, o coração de pedra desse povo. Mas era um encontro de embate, não era um convívio de conivências de natureza nenhuma. Então, se seu pai foi posto por Deus para ficar lá, número 1, o coração dele não pode surtar, porque há uma contradição entre Deus me colocar num lugar e eu perder a sanidade por obediência a Deus ficando naquele lugar. Porque mais do que tudo, Deus quer preservar a saúde mental do seu pai, a saúde espiritual. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro ou converter um campo e perder a sua alma, a sua mente, o seu equilíbrio, sua saúde mental? Então a primeira pergunta que ele tem que fazer é essa: Senhor, se tu me queres aqui, então fortalece a minha mente, para que eu não me torne conivente jamais, não me torne um ser amorfo, ao mesmo tempo dá-me a resistência de um Ezequiel, põe na minha cara a força dos diamantes, para eu perfurar essa casa rebelde, até o dia em que o Senhor diga para mim, sai daí, ou até o dia em que eles saiam comigo de lá.
O que ele não pode é adoecer. Adoecer não, meu irmão. Adoecer jamais. Então a minha oração pelo seu paizinho é para que Deus fortaleça o coração dele. Ele deve ser um daqueles homens bons, sinceros, da antiga, que tinha aquele coração que os pastores da Assembleia tinham no passado. Mesmo os ignorantes, que às vezes diziam besteiras e pregavam aqueles legalismos tolos, bobos, e que nada tinham a ver com o Evangelho, mas eram sinceros. Sinceros, e eu sempre os reverenciei, porque eram sinceros. Sinceros, me dava tristeza de ver eles não compreenderem o dilatamento da graça, como eles podiam ser mais cheios do Espírito Santo e de humanidade, de vida, e de saúde, de beleza, e ficavam naquela vidazinha de bonsai, mas com sinceridade. Hoje, o que é horroroso é que além da ignorância agregou-se o engano, e ao engano a insinceridade, e a insinceridade toda sorte de abominação. Mas ainda tem gente como seu pai. Deus sempre tem pessoas como seu pai. O caso dele, ele estava muito longe de tudo. Ele ouvia dizer, mas não cria. Porque ele olhava para o próprio coração dele e dizia, não, eu jamais seria capaz de não ter o temor de Deus desse jeito. Não, isso é impensável, é inconcebível. Até que o cara se aproxima, até que ele cava o buraquinho na parede, aí abre a porta, quando ele vê, está cheio de defunto lá dentro. E o sujeito, se não for um Ezequiel, surta de agonia. Então peça a ele para assistir esse programa com você hoje à tarde, para ir assistindo, que ele tenha um bom coração, que não fique achando que aqui ninguém está contra ninguém. Nós estamos em favor do Evangelho e da verdade. É só nessa direção, em favor de nada mais. Tudo que for pelo Evangelho, nós estamos a favor. Tudo que for contra o Evangelho, nós não estamos a favor. Porque nós não somos a referência de nada, a referência é Jesus. Jesus foi quem disse, quem não é por mim, é contra mim. Quem comigo não ajunta, espalha. Em relação ao Evangelho, que se decreta essa manifestação de juízo absoluto. Tem que ser como Jesus, como o Evangelho. Ou não é de Jesus, ou não é Evangelho. Chame de outra coisa. Agora, em relação a mim, eu sou relatividade total. Eu não digo em relação a mim, quem não é por mim é contra mim, quem comigo não ajunta, espalha, porque eu não sou a verdade. Não. Em relação a mim, o que Jesus disse e ensinou foi o que ele disse a João, quando proibiu um indivíduo que não andava com eles de expulsar demônios em nome de Jesus, só porque o cara não era do grupo dos apóstolos. Lhe proibimos, Senhor. E Jesus disse, vocês não sabem de que espírito vocês são mesmo. Quem não é contra vocês é por vocês, não lhe proibais. Vocês não são absoluto de nada. Se não forem contra vocês, já estão em favor de vocês. Agora, o papel profético é que é um papel difícil. Porque às vezes o indivíduo não está vindo contra você. Mas o que ele está fazendo na vida é tão contra o Evangelho, é tão contra a vida de outros, que você é forçado a levantar-se e confrontar, querendo ou não querendo, por causa do Evangelho, por causa de Jesus. O que você não faria para se defender, você todavia faz quando se trata da defesa da verdade do Evangelho na boca daqueles que o elaneiam no planeta. É o que eu sugiro a você, que fale ao seu paizinho, convide-o a assistir, porque o temor do Senhor está dentro dele e o Senhor não o deixará sem instrução, o Senhor não o deixará sem direção, o Senhor não o deixará sem luz. É o que eu creio, em nome de Jesus. Amém. Braulio, eu vou ali dentro. Vai dar um tempinho? E eu volto rapidinho. Tá legal? Então, gente boa, vamos escrever o que você emparedou no seu coração, quais são essas coisas inconfessáveis que a gente precisa botar para fora para sermos curados. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram os meus ossos. Quando eu confessei a cura e a graça e a libertação, confessei, abandonei e deixei. A
cura, a graça e a libertação me visitaram. Escreva, eu volto já.